Glória a Deus, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa tarde? Deus é bom, Deus é maravilhoso e nos preparou essa tarde para glorificarmos ao nosso Deus. Aleluia. Irmãos, vamos ouvir a santa palavra de Deus, que é poderosa, que é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. Estamos em 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga me espera. Amém. Vamos todos se alimentar da santa palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado, irmãos: E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda, e foi chegando-se ao filisteu. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará a nossa mão. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, toma o seu lugar, desocupe suas mãos nessa tarde, e dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Aleluia, meu Deus. Irmãos, estamos meditando nessa tarde em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 17, onde vai falar da morte de Golias pelas mãos do pastor Davi. Davi, que era muito jovem, Davi que não tinha ali, irmãos, um corpo, uma estrutura de um soldado, porém era um homem que era temente a Deus, era um homem que fazia a vontade de Deus. Por isso Davi, em todas as vezes que se teve de se colocar em uma peleja, ele foi vencedor, pela vida que ele tinha com Deus. Porque o que faz, irmãos, a diferença na vida do homem e da mulher é a presença de Deus, é a intimidade que nós temos com Deus. Não basta apenas, irmãos, nós confiarmos no nosso poder, nós confiarmos no nosso braço, na força dos nossos braços, ou em qualquer coisa dessa terra. Mas o que faz nós sermos vencedores é nós depositarmos toda a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo.
Aí nós podemos vencer qualquer peleja, qualquer batalha, não importa o tamanho que a peleja, que a batalha seja. A Bíblia diz que quem olhava, irmãos, para Davi, via esse homem ruivo, jovem, sem estatura de um soldado, e olhavam para ele, no coração daquele povo, irmãos, eles desprezavam Davi e diziam: como ele poderá sair à guerra contra aquele homem filisteu, aonde nem o rei Saul, que era um homem grande, um homem formoso, um homem com corpo de soldado, estruturado em batalhas, que já tinha vencido outras pelejas, teve coragem de se colocar na frente daquele homem, daquele filisteu. Nenhuma pessoa daquele exército, irmão, do povo de Israel, teve coragem de se colocar na frente do filisteu Golias, quando ele estava afrontando o povo de Deus. Quando ele lançou, irmãos, ao povo de Deus um desafio: se um dentre vocês, israelitas, sair a mim nesta peleja e me vencer, nós, os filisteus, seremos teus servos. Porém, se vocês saírem e eu vencer esta peleja, vós sereis por meus servos. A Bíblia diz que todos temeram. Não teve nenhum outro homem, irmãos. Os irmãos de Davi também estavam no exército de Israel. Estavam ali pessoas fortes, formosas, estruturadas. Estavam ali soldados de todos os tamanhos, com escudos, com armas. E ninguém teve a coragem de descer aquele gigante, aquele homem, irmãos, o qual estava afrontando o povo de Israel, o qual estava afrontando o Deus vivo. Aleluia, meu Deus. E Davi, irmãos, nesse tempo em que Israel estava sendo afrontado, ele estava lá cuidando do seu rebanho de ovelhas. Ele estava no deserto, cuidando das ovelhas de seu pai. A Bíblia diz que Jessé chama a Davi, Jessé que era pai de Davi. E ele disse: pega esses pães, esses queijos, leve a seus irmãos que estão na batalha, e certifique que eles estão bem, e volte aqui com prova de que você falou com eles. Davi pega aqueles alimentos, e ele sai, e ele chega até o lugar da batalha, onde estava, irmãos, o povo de Israel, o exército de Israel. E quando ele chega lá, ele encontra os seus 3 irmãos, que estavam ali na peleja, os seus irmãos mais velhos, Abinadab, Eliabe e Samar. Ele se encontra com seus irmãos, levam no carro aqueles alimentos. É quando ele vê, irmãos, aquele gigante, aquele Golias, descendo ao lugar da peleja e afrontando o povo de Deus. E ele vê Golias lançando esse desafio no meio do povo de Deus, que se ele vencesse, eles seriam os servos, eles seriam os seus escravos. E Davi, ele coloca no seu coração de descer aquela peleja, de ir até aquela batalha para enfrentar aquele gigante. Os irmãos de Davi, Abinadab, Eliabe, se levantaram contra Davi e mandaram que ele voltasse para casa. Davi, com quem você deixou as ovelhas que você estava cuidando no deserto? O que você está fazendo aqui? Bem, eu conheço a maldade do seu coração. Você veio para ver a peleja, você desceu aqui para ver o seu povo morrer. Davi volta para cuidar das ovelhas. Porém, o que estava acontecendo ali, o desejo do coração de Davi, esse assunto chegou até o rei Saul. O rei Saul mandou chamar Davi. Davi chega diante de Saul, e quando Saul olha, vem vindo aquele menino ruivo, aquele menino que não tem o corpo de um soldado, que não tem uma estrutura para uma guerra. Ele vem do lado com uma bolsinha que ele carregava, pois ele era pastor. Ele vem com um cajado, ele vem com vestes simples, até o rei Saul. O rei Saul olha e diz: olha, meu filho, você não tem condições de vencer a peleja, você não tem condições de descer essa peleja. Olha a sua volta, olha quantos soldados estão aqui, olha quantos homens preparados e armados que estão aqui, olha quantas pessoas que estão sobre si com couraça, escudos e espadas, e não puderam descer a peleja, porquanto o filisteu que está
você, Davi, sendo pequeno, como você se prepara, poderá vencer esta peleja. Aleluia. Davi volta para o seu pai, volta para a sua casa. Não há nada que você possa fazer aqui. E Davi insiste. E Davi lembra dos momentos em que ele enfrentou outras pelejas no nome do Senhor e venceu. E ele começa a relatar ao rei Saul: não, eu posso vencer a peleja, eu posso vencer esse gigante que afronta o Deus vivo de Israel, pois eu estando com minhas ovelhas, saiu um urso para atacá-las, e Deus me deu força, e Deus me deu graça, e eu venci e livrei as minhas ovelhas. Descendo um leão para pegar uma de minhas ovelhas, quando ele tomava uma de minhas ovelhas, eu descia até o leão e o feria, e ele soltava minhas ovelhas. Então eu tomava pela barba e estraçalhava aquele leão. E da mesma forma Deus irá fazer com esse gigante. E da mesma forma Deus irá fazer com esse filisteu. Então Saul, ouvindo essas palavras, ele deixa Davi descer a peleja. Porém, ele pega ali a sua roupa de guerra, as suas armaduras, e ele as veste em Davi. Porém, Saul era um homem, irmãos, alto, era o mais alto dentro do povo de Israel, por isso que ele foi escolhido a rei. Imagina o tamanho daquela armadura em Davi. Davi ficou bem pequeno dentro daquela armadura. Davi não conseguia se movimentar, era um menino que carregava apenas uma bolsa do lado e um cajado. Não estava acostumado com aquele peso todo daquela armadura, não estava acostumado a carregar aquele pesado escudo que estava em suas mãos, e muito menos a espada enorme de Saul que estava em suas mãos. No momento em que Davi pega aquela espada, ele mal consegue levantar aquela espada, ele mal consegue levantar aquele escudo. E ele olha para si, Saul olha para Davi. Acredito eu que quem estava ali naquele momento dizia: isso não vai dar certo. Porque, irmãos, o homem, ele olha para aquilo que ele vê. Nós muitas vezes limitamos a nossa fé, irmãos, e olhamos para aquilo que nós estamos vendo no momento. Mas a fé é o firme fundamento não daquilo que vemos, mas daquilo que esperamos, daquilo que confiamos. E é isso que nos faz ser vencedor. Davi não estava com os olhos da carne, mas ele estava olhando com os olhos da fé. E ele disse: não, Saul, não, meu rei, eu não vou descer com essa armadura, eu não vou descer com a tua espada, eu não vou descer com esse escudo, não tem condições de eu descer a peleja, eu não consigo mal me movimentar, eu vou sem isso. Então ele desce para o lugar da batalha, sem aquela armadura, sem um escudo e sem uma espada. Ele desce sem armas. Olha aí, irmãos, quem olhava para aquilo dizia: isso é um cenário para um suicídio. Olha aquele homem, ele vem sem armas, mas Davi estava armado até os dentes, porque ele tinha Deus na sua vida. Aleluia. Porque ele confiava em Deus, e ele sabia que ele não podia confiar na força do seu braço. Ele sabia que se ele se colocasse confiando em si próprio, naquela batalha, de frente daquele gigante, ele seria esmagado. Porém, ele vinha descendo até o gigante também vinha se encontrar com Davi no lugar da peleja. Quando o gigante olha de longe, ele vê esse garoto ruivo, pequeno, vestido de pastor de ovelhas, segurando um cajado. Davi estava ali agachado, pegava 5 pedras no ribeiro e continuava caminhando para frente ao gigante. Golias começou, irmãos, a caçoar de Davi. Às vezes o inimigo, irmãos, ele usa estratégias para nos desequilibrar na presença de Deus. Às vezes nós olhamos para a situação, para o cenário de guerra. Às vezes nós estamos no deserto e Satanás diz: olha onde você está, você vai perder. É essa enfermidade que vai te parar, é esse problema na tua casa que vai te parar, é esse problema insolúvel que você tem apresentado ao seu Deus que vai te parar. Até o momento que você não foi curado, até o momento que você não recebeu vitória, você vai morrer aqui neste cenário, vai ser nessa guerra que você vai perecer. Porém,
Davi, confiante no Senhor, já estava com as suas pedras, já estava ali no meio da guerra, e Golias dizendo: eu sou algum cachorro? Eu sou algum cão para que mandem esse menino, de pequena estatura, vestido de pastor, com um pedaço de pau na mão, para pelejar contra mim? E ele caçoava, e ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses, e ele disse: pode vir, porque hoje mesmo darei da tua carne para as aves do céu comer, para as bestas feras do campo. E Davi diz: olha, você vem a mim com seu escudo, com sua lança, com suas armas de guerra, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória, Pai. E hoje mesmo Israel verá o livramento do Senhor. E hoje saberão que há Deus em Israel. É o que Deus está dizendo, irmãos. Muitas vezes na minha e na tua vida falta determinação, falta nós depositar a nossa fé no Senhor. Este cenário de guerra, meu irmão, não é para você parar. Ainda que você esteja vendo gigante na sua frente, o problema é muito grande, para você é insolúvel, para o homem é insolúvel, não tem solução, não tem como você vencer, você não tem armas certas para vencer essa peleja. O Senhor está dizendo: determina a tua vitória, porque quem irá te fazer vencedor não vai ser a força do seu braço, não vai ser o teu vizinho, não vai ser a tecnologia, não, vai ser eu que te farei vencedor, porque eu sou o Senhor dos exércitos, e não há guerra que eu não tenha vencido, e não há onde as minhas mãos não alcancem, e não há onde eu não entre, não há onde eu não chegue. O que é impossível para o nosso Deus? Para o nosso Deus nada é impossível. Para o nosso Deus não há nada impossível, não há o que Deus não possa fazer, pois o universo inteiro é sustentado pela sua palavra. Pois o nosso Deus é o Criador de todo o universo, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, é tudo para o louvor do nosso Deus. E o que se coloca na sua frente? Até Satanás é criatura de Deus. E você está temendo nesse momento uma criatura. Somente confia no Criador. Confia naquele que tem o poder para todas as coisas. Faça menção do nome do Senhor. Determina nessa tarde. Olha para esse problema. Olha para isso que tem tirado o teu sono. Olha para isso para que tem atormentado a sua casa, que tem aprisionado, que até o momento tem feito escravos dentro da tua casa. E diga: eu vou até esse problema no nome do Senhor dos Exércitos. Confia que no momento que você entrou por essas portas, você que está no teu propósito, você que está fazendo a campanha, confia que você entregou nas mãos do Senhor. E se você entregou nas mãos do Senhor, somente confia, porque Deus irá fazer um milagre. O cenário pode dizer que não, mas a nossa fé não está naquilo que nós vemos. As pessoas que estão à tua volta podem dizer que não. Pode olhar para você e não ver um vencedor. Pode olhar para você e não ver um homem de guerra, não ver um homem de batalhas. Pode tentar colocar em você escudo, pode tentar colocar em você a armadura de um soldado e não olhar para ti e dizer: não, ele não serve, ele não dá, ele não tem capacidade, ele não tem cara de vencedor, ele não tem jeito de vencedor. Mas Deus está dizendo: eu escolho os pequenos para confundir os fortes, eu escolho aqueles que não são para confundir aqueles que são. É eu que irei fazer dele, é eu que irei fazer dela um vencedor nessa tarde. Está determinado pelo poder da palavra de Deus, e a palavra de Deus não torna para ele vazia, ela está surtindo nessa tarde um grande efeito. E se você crê, glorifica e exalta o santo nome do Senhor, porque Deus está entregando vitória nessa tarde. Porque Deus está entregando vitórias. E Davi no meio daquela peleja, Davi no meio daquela batalha, irmãos, sendo caçoado, sendo amaldiçoado pelo gigante, ele toma daquela pedra que ele pegou no rendeiro, e naquela pedra, irmãos, ele coloca e começa a girar aquela pedra. Pela estrutura dele, irmãos, pela força de Davi, se ele lançasse confiando em si mesmo, aquela pedra não ia nem doer naquele gigante. Deus grande, obrigado.
Porém a força que estava naquela pedra não era de Davi. Glória a Deus. A força que está na tua vida não é tua, é de Deus. Você pode estar passando por esse processo, você pode estar passando por um momento de dificuldade. Talvez você está pedindo e não tenha visto solução, mas Deus está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É nessa luta, é nesse deserto, é nessa peleja que Deus vai te dar uma força sobrenatural. É neste cenário que Deus vai fazer o milagre, e todos verão, e temerão, e confiarão que só o Senhor é Deus, e verão que Deus é na tua vida. E Satanás, naquele momento, tem colocado palavras de derrota, tem amaldiçoado a tua vida, tem amaldiçoado a sua casa, terá que bater em retirada. Satanás saiu contra a tua vida por um caminho, mas agora ele vai ter que procurar 7 caminhos para fugir de diante da tua presença, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra aquele que tem intimidade com Deus. As portas do inferno não podem prevalecer com aquele que confia no Senhor, que confia em Deus. Se você estivesse confiando em si mesmo, se você estivesse confiando na política, se você estivesse confiando no homem, você iria perecer. Mas você entrou por essas portas, não foi para adorar o homem, você entrou por essas portas, não foi para confiar em si mesmo, não foi para pedir para o pastor, não foi para pedir para o teu vizinho, mas você falou foi com Deus, e Deus ouviu a tua oração, e é Deus que está te capacitando para você ser vencedor, para você vencer essa peleja. E a Bíblia diz que quando Davi lançou aquela pedra contra aquele gigante, naquela pedra, irmãos, se colocou um poder extraordinário, que quando foi lançado e bateu contra a testa daquele gigante, ele caiu por terra. Satanás, nessa noite, Deus, seus projetos estão caindo por terra. Satanás, com aquilo que ele tinha lançado sobre si, está caindo por terra. A afronta de Satanás a Satã está caindo por terra. Porque Deus é maior. Porque Deus te garante vitória. E através da palavra de Deus, nós estamos tomando posse dessa tarde. E pela palavra de Deus, nós estamos tomando posse do nosso milagre. É Deus que te capacita. Não escute o que as pessoas vão dizer. Sempre Satanás vai usar pessoas, sempre Satanás vai usar coisas negativas contra a tua vida, para você parar, para você desanimar. Quantas vezes em nossas pelejas, no momento de provação, no momento de luta, nós pensamos em parar, se trancar dentro de casa e ficarmos estacionados por causa de palavras, desânimos, lutas. É o peso de uma guerra, irmãos, é o peso de uma batalha. Mas nós temos que lembrar, irmãos, de tudo quanto Deus fez em nossa vida. Foi como fez Davi, quando ele lembrou como Deus livrava ele e suas ovelhas no momento de perigo. Quantas vezes Deus te livrou, quantas vezes Deus te guardou. Quem éramos nós antes de conhecer a Cristo? E olha onde nós estamos, olha para onde Deus nos trouxe, irmãos. Olha o que Deus fez aqui na tua vida. Cada um de nós aqui temos uma experiência com Deus, e sabemos de onde Deus nos tirou. Olha o que Deus fez na tua vida. E eu te pergunto, você acha que Deus irá te abandonar no meio dessa batalha? Você acha que se você confiar no Senhor, você irá perder essa peleja? É claro que não. É Deus que te capacita. Então passa por cima dessa afronta. Essas palavras que foram lançadas contra a tua vida, não coloca elas, irmãos, no teu coração, não, porque elas vêm de Satanás. E Satanás, ele é mentiroso. E Satanás quer te iludir, ele quer te enganar para que você desista e para que você perca aquilo que Deus tem reservado para você, aquilo que Deus tem reservado para a tua vida. A Bíblia Sagrada diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós temos, irmãos, coisas lindas para alcançarmos. Deus tem promessas maravilhosas sobre a vida de cada um que aqui se encontra nessa tarde, o qual Ele tem para cumprir. E é por isso que Satanás tem lançado mentiras. E é por isso que Satanás tem lançado palavras ao contrário. Mas se você crer, se você confiar, você vai tomar posse dessa promessa que Deus te fez. E aquilo que Deus te disse que faria na tua vida irá se cumprir. Irá acontecer. Porque a palavra de Deus não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Se fosse a palavra de um homem,
Nós podíamos duvidar. O homem se esquece, o homem não cumpre, mas aquele que prometeu, ele não é homem para que minta, ele é filho do homem para que se arrependa. O Senhor, ele cumpre aquilo que ele fala. Pode passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão jamais. Mas pastor, faz tempo que eu estou nesta peleja, que eu estou nesta batalha. Faz tempo que o inimigo vem me afrontando. É porque até o momento você não tomou a atitude de confiar em Deus e sair à batalha. Tem pessoas que às vezes chegam na batalha, irmãos, chega diante do problema e se esconde. Senhor, eu não vou mais para a igreja. Senhor, eu não vou mais orar. Senhor, eu estou sem força, eu não quero mais. E acabam se escondendo dentro de uma caverna. E acabam ficando, irmãos, sem forças porque não confia em Deus. E Deus está dizendo: toma atitude nesse momento. Você não vai precisar da lança, você não vai precisar do escudo, você só precisa da minha presença. E como você consegue, irmãos, estar cheio da presença de Deus? É com os joelhos no chão, é sendo fiel à palavra de Deus, é sendo simples como foi esse rapaz, irmãos, como foi Davi. Era pastor de ovelhas, irmãos, mas ele glorificava, ele adorava o santo nome do Senhor. Mas ele tinha o seu compromisso com Deus, mas ele confiava no seu Deus. E é por isso que ele era cheio da presença do Espírito Santo. E é ela que faz a diferença na minha vida. Quer vencer esse momento? Quer vencer essa batalha? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja uma pessoa que coloca os joelhos no chão, que fala com Deus, que tem intimidade com Deus. E quando a peleja, quando a batalha chegar, irmãos, é Deus, é o Espírito Santo que vai capacitar para que você vença. E a Bíblia diz que aquele gigante foi derrotado e o povo de Israel pôde glorificar o nome santo do Senhor. E o povo que afrontava o povo de Deus perderam aquela batalha, perderam aquela peleja, porque Deus é com seu povo. Deus é na tua vida, Deus é na minha vida, e Deus é quem nos faz vencedor. Somente creia nessa tarde, confia no santo nome do Senhor. Faça como Davi. Ele poderia ter descido aquela peleja, irmãos, com lança, com espada, com escudo, e tentado fazer ali, irmãos, confiando em si próprio. Quantos irmãos perecem na guerra por confiar em si mesmo e não confiar em Deus? Muitas das vezes Deus promete, Deus fala, Deus usa um profeta, Deus usa na sua palavra e diz: olha, eu vou fazer, eu vou te dar, e nós não confiamos, e nós se limitamos e dizemos: não, eu não tenho capacidade, eu não consigo. E nós queremos ultrapassar, irmãos, a frente de Deus. E nós queremos colocar as nossas mãos, nós queremos fazer cumprir a promessa sobre a nossa vida no nosso tempo, e acabamos quebrando a cara, irmãos. Mas se nós esperar o tempo de Deus e confiarmos no Senhor e dizer: Senhor, se tu prometeu, eu tomo posse. Aleluia. Se o Senhor disse que eu vou vencer, meu Deus, eu tomo posse. Ah, mas é impossível. Mas o médico disse que não há cura, o homem disse que não há solução, a porta até agora está fechada. Somente toma posse. Para de murmurar, fecha a tua boca e toma posse, porque é o mesmo Deus que te tirou do Egito, é o mesmo Deus que te conduziu pelo deserto e fez você chegar em segurança na terra prometida. Hoje você faz parte da noiva do Cordeiro, você está nessa cadeira, você está com o seu nome escrito no livro da vida. Deus te fez um vencedor, esse mesmo Deus que está prometendo que nessa peleja não tereis que pelejar, porque a peleja é do Senhor. No momento em que Satanás se levantou contra a tua vida para te afrontar, não era você que ele estava afrontando, mas era o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos não perde peleja, não perde batalha. Então somente confia, porque nessa peleja ela não é tua, mas é do Senhor. E é o Senhor que vai vencer essa peleja. Toma posse em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. As palmas ouvem, glorifica o Senhor dos Exércitos nessa tarde. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Se coloca de pé nesse momento. Vamos fazer uma oração para encerrarmos. Eu quero assim agradecer a minha oportunidade orando em nome de Jesus e dizer: você que está com o seu propósito, que está nessa campanha, confie.
Deus está te vendo, Deus está te ouvindo. A circunstância pode dizer que não, mas os olhos do Senhor estão atentos à tua vida como chama de fogo. O Senhor que te guarda, Ele não tosqueneja, Ele não dorme, e Ele está vendo essa situação.